Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, sou Juliana Valim, fisioterapeuta. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre uma coisa que tem se destacado bastante no mercado, principalmente no mercado internacional, infelizmente. No Brasil, a gente ainda precisa de muito mais estudos, né, para tentar entender tudo o que acontece a respeito do nosso tema de hoje, que é baropodometria. E aí, eu começo com a seguinte pergunta com vocês. Você sabe o que é e para que serve um baropodômetro? Então, aqui nessa foto, a gente vê a imagem de um baropodômetro, né? Então, a gente vê a imagem de 2 pés, de uma figura, né? Ou seja, de um pé traçado tridimensionalmente, né? Mas, e aí? Para que será que serve, né, esse baropodômetro? O que será que ele faz? Então, para a gente falar de baropodômetro, que é um aparelho utilizado para a gente fazer a baropodometria. E o que seria, então, essa baropodometria? Ela é a análise computadorizada dos nossos pés. E aí, essa análise pode ser uma análise estática, como é aqui, a gente está vendo, né? Esse indivíduo parado, ou seja, ele está estático, e aqui está sendo gerado as figuras, né, vamos dizer assim, desse pé e todas as suas alterações, como pode ser feita uma avaliação dinâmica também desse pé, ou seja, ele em movimento. Então, a baropodometria, ela é uma técnica que utiliza, né, de exame, que utiliza uma plataforma de pressão para analisar a pressão plantar dos pés das pessoas. Aí é que tá. A gente tem vários tipos de plataforma, tá? As plataformas que são consideradas fixas e as plataformas que são consideradas plataformas de pressão. Hoje, a que a gente mais usa são as plataformas de pressão, porque ela nos dá com exatidão todas as pressões no pé desse indivíduo. E aí, tá vendo aqui essas cores? Quanto mais vermelho essas cores estejam, maior é o pico de pressão nessa região de pé desse indivíduo. Aqui a gente tem, né, então aqui a gente consegue observar que esse indivíduo tá com uma alta pressão plantar no médio pé, mais especificadamente na região dos metatarsos. E esse exame, ele é feito por um profissional qualificado que utiliza, né, essa plataforma para analisar a pisada e a pressão plantar desse indivíduo. No meu caso, para o meu estudo, eu analiso a pressão plantar desses indivíduos, tanto estaticamente como dinâmica
mente nos pés dos indivíduos com neuropatia diabética, tá? Essa plataforma que eu estou mostrando para vocês aqui, e depois eu vou mostrar alguns vídeos, ela é a única plataforma brasileira que nós temos no momento, tá? Ela é chamada plataforma BaroScan, da empresa Podotec. Antes que vocês me perguntem se eu sou garota propaganda da Podotec ou alguma coisa assim, se eu estou gravando esse vídeo para exaltar, vamos dizer assim, essa plataforma, não sou, tá? Eu tenho uma enorme questão de gratidão com a empresa Podotec, porque se hoje a gente consegue realizar o nosso estudo de doutorado, é graças a eles que nos cederam gentilmente, né, essa plataforma para que a gente pudesse realizar essas análises. Por quê? A gente vive no Brasil, onde vocês estão vendo que pesquisa, né, pesquisa científica não significa muito, que a ciência, ela está sendo jogada literalmente no lixo e chamada de balbúrdia. Então, a gente tem que arrumar outros meios, né, meios privados de conseguir dar sequência aos nossos estudos, e a Podotec, na pessoa do Thiago, nos forneceu muito gentilmente. Então, é uma questão de gratidão que eu trago a vocês para falar, né, dessa plataforma. Então, essa plataforma, como eu já falei para vocês, ela é 100% brasileira. Existem outras N plataformas no mercado, mas são todas importadas, e além de serem mais caras, tem algumas que não têm os mesmos recursos que o BaroScan, tá? Então, essa plataforma, ela é ligada a um computador que, a hora que o indivíduo, ele pisa essa mulher, ela está fazendo o exame dela estático, né? De como está a pisada dela estaticamente, ou seja, parada, né? Quais são, aonde nestes pés estão os pontos de maior pressão. E aqui o que a gente observa é que sai, né, imediatamente no computador todas esses locais de pressão. Além de sair esses locais em cores, eles nos dá os valores exatos dessa pressão, tá? Além disso, além de dar essa questão dessa pressão, ele também nos dá a questão do equilíbrio desse indivíduo através de gráficos da estabilometria. Então, assim, é uma plataforma que eu chamo, né, de multiuso, devido a todas as questões que ela tem e abrange. Então, conforme eu falei para vocês, o paciente pisa ou anda sobre essa plataforma, que vai gerar um gráfico dessa pisada e principalmente dos pontos de maior pressão na região plantar. E aí, fica a grande dúvida. Então eu só vou fazer esse exame da baropodometria se eu tenho diabetes ou se eu tenho neuropatia diabética? Não.
todo e qualquer indivíduo pode fazer esse exame. Por quê? Esse exame, né, esse gráfico, como ele gera para a gente um amplo complexo de informações, é baseado nessas informações que a gente fabrica ou manda, né, para quem faz essa fabricação, para os ortotesistas, ortotesistas, travou aqui a língua, fazerem para a gente, porque aí nós estamos falando de uma questão de ortetização, tá? Os atletas usam muito esse tipo de exame, né, para ver onde está as pisadas, onde estão os maiores pontos e tudo mais, para tentar corrigir e dar a eles uma melhor biomecânica, que é o maior intuito desse exame, da baropodometria, é a questão da biomecânica desse pé. Então, aqui, ó, nesse slide, a gente tem que a baropodometria tem como objetivos identificar os tipos de pés e tipos de pisada, né? Eles nos dão, né, esse relatório, identificar os tipos, os picos de pressão plantar e tempo de contato com o solo durante a marcha. Essa variável também é extremamente importante para quem estuda biomecânica. Identificar as rotações de quadril e os deslocamentos do centro de gravidade do corpo e dos membros inferiores individualmente, né? Através da estabilometria que eles nos proporciona, né? Identificar as áreas de maior risco para o pé, e aí principalmente para o pé diabético. Identificar as alterações biomecânicas das articulações dos pés, tornozelos, joelhos, quadris e coluna vertebral, porque nós estamos falando de baropodometria, né? Que é um exame bem completo a respeito de membro inferior e início de coluna. Analisar a dinâmica da marcha, como a distribuição das cargas de pressão durante as fases desse passo, ou seja, nós estamos falando na análise dinâmica desse exame, verificar a postura do indivíduo na posição estática, bem como as disfunções funcionais do equilíbrio e estabilidade postural. Também muito usado nas questões de avaliação de equilíbrio para idoso, né, que ele já tem uma certa alteração biomecânica nesses pés, então, através dessa estabilidade postural, a gente consegue ajustar, né, algumas coisas para não levar à instabilidade e a possíveis quedas que eles possam vir a ter. Promover dados para que o fisioterapeuta oriente com precisão as melhores opções de calçados existentes no mercado esportivo, e aí eu coloco não só o mercado esportivo, mas o mercado fisioterapêutico mesmo, voltado para pé diabético, tá? Porque o que a gente tem no mercado hoje de calçado para pé diabético é muito baixo, ou seja, é quase zero. Porque quando a gente fala de calçado para diabético, nós estamos falando numa infinidade de diretrizes nacionais e internacionais a serem seguidas, que nós não temos
hoje no Brasil. O que a gente tem são os chamados calçados ortopédicos. Aí a gente tem que fazer a grande diferenciação. Calçado ortopédico não é calçado terapêutico, tá? Por quê? Calçado ortopédico é aquele que você vai lá na loja, experimenta, se adequou ao seu pé, você leva para sua casa e usa. Agora, quando a gente fala em calçado terapêutico, nós estamos dizendo num calçado individualizado. Nós estamos falando num calçado projetado único e exclusivamente para aquele pé com aquelas alterações biomecânicas. Nós não temos isso no Brasil, tá? Por enquanto. Quem sabe, depois da minha tese, a gente não vai ter, né? Porque, infelizmente, esses calçados são extremamente caros e o mercado calçadista não tem tanto interesse assim nesse público, então a gente tem muitas, né, disfunções, vamos dizer assim, nessa questão para conseguir esses patrocínios para que a gente faça esses calçados. Então, pensando nesses calçados, o que a gente consegue fazer é o trabalho de ortetização, tá? De palmilhas personalizadas. Palmilhas personalizadas, a gente entra também na mesma questão dos calçados ortopédicos. Porque eu posso muito bem, numa determinada loja que venda coisas esportivas, e chego lá e falo, eu quero uma palmilha, sei lá, para reduzir o impacto do meu tênis durante a corrida, ou eu quero porque tá doendo meu calcânio, alguma coisa assim, e o cara vai lá e te vende. Mas aquela palmilha não foi feita sob medida para você. Então, ela não é uma palmilha personalizada, que não é o nosso caso. Quando a gente faz um exame desse, de barpodometria, a gente já está visualizando lá na frente que esta palmilha e esse possível calçado será totalmente personalizado àquele pé e, volto a dizer, aquelas alterações biomecânicas, tá? Promover dados, já foi. Auxiliar na prescrição e confecção de palmilhas posturais e ou esportivas personalizadas. O que a gente encontra mais na literatura, e por isso que eu trouxe aqui, são essas questões voltadas mais para o esporte, tá? Porque o esporte está estudando mais essas questões de melhorias de calçado para rendimento, de alto impacto e tudo mais, tá? Para pé diabético, a gente ainda tem pouca coisa, mas muita coisa a ser trabalhada, tá? Hoje, se vocês fizerem uma busca rápida na internet, em sites confiáveis, né, e acadêmicos, vocês verão que o que mais está sendo estudado hoje é a questão da pressão plantar desses indivíduos diabéticos, dessas alterações biomecânicas e como a gente consegue fazer esses calçados ou essa questão de palmilhamento. Tá? Tem muito artigo falando sobre essas questões e o nosso trabalho é um desses, o qual eu tenho muito orgulho de participar dessa jornada aqui no Brasil, né? Então, baseada nessas alterações
que podemos confeccionar palmilhas personalizadas para pessoas com diabetes, entre outras, diminuindo o pico de pressão e também prevenindo possíveis ulcerações. Porque quando a gente fala em indivíduo diabético, todas essas questões que a gente está conversando aqui, né, de agravos dermatológicos, de deformidades motoras, de pico de pressão plantar, a gente está falando tudo numa questão, né, num único objetivo, que é evitar as ulcerações ou evitar as remissões, as recidivas dessas ulcerações, tá? Antes, os artigos traziam muito a questões daquelas botas mais rígidas, dos boot foots, e por aí hoje a gente sabe que a gente já tem outros recursos mecânicos, né, removíveis, como é o caso das palmilhas personalizadas, que nos ajudam muito mais nessas questões, porque a gente consegue exatamente aliviar esses pontos de pressões, né? Cada questãozinha aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente chama de elemento. Então, tem indivíduo que a gente vai fazer uma palmilha com um elemento só, né, que ele tem uma base boa, mas a sobrecarga dele não é tão alta assim, está mais realizada só o tipo de pisada, então a gente faz de uma maneira geral, sem usar elementos. Mas aqui, ó, a gente já usou um elemento de pressão para calcâneo, tá? Para médio pé. Aqui também a gente teve que usar, né, outros elementos, né, e por aí a gente vai, devido a todas essas alterações que esse indivíduo apresenta. E até mesmo para nós que não temos pé diabético, fazer esse exame voltado para o tipo da nossa pisada alivia muito na hora de fazer essas palmilhas, porque tem muitas pessoas que têm alterações, né, de quadril, único exclusivamente por questões de pisada, né? Então, se você corrige uma pisada, você corrige o eixo dessa pessoa, que é o que a gente estuda na podposturologia, né? A gente estuda todo o eixo, né? A gente tenta ir alinhando o eixo desse indivíduo conforme as alterações apresentadas por ele. Então, aqui é só um lembrete, né, que os diabéticos, eles precisam reforçar sempre os cuidados com os seus pés para prevenir lesões e ulcerações. Então, o certo é esses indivíduos, dependendo do tipo de alterações que eles apresentam, fazerem esse exame, essa baropodometria, de 6 em 6 meses, tá? E aí eu deixo aqui um pé com coração, né? Porque o grande intuito de quem estuda pé diabético é esse, é prevenir lesão, é evitar a amputação que acontece a cada 20 segundos no mundo. Então, aqui, esse coração junto com esse pé representa tudo o que eu desejo, né, e que a gente possa fazer para esses indivíduos. E aqui são links
que eu vou tentar clicar aqui para entrar no site e a gente eu tentar mostrar para vocês. Se eu não conseguir por aqui, eu fecho a apresentação e volto pelo outro meio, tá bom? Ah, tá. Mas deu certo. Então, aqui, ó, a gente tá vendo essa plataforma. Aqui, ó, são os registros que aparecem no computador, tá? Então, olha aqui, ele dá toda a parte da análise estática, ele dá o relatório completo, depois ele dá todas as visões de estabilometria e e tudo mais, e aí você consegue gerar este relatório, e esse relatório vem com todas as informações, tá? Para quem trabalha com biomecânica, ou para quem está, né, fazendo estudo em biomecânica como eu, isso é mais do que um presente, né? É um deleite para a gente esses relatórios. Calma aí, deixa eu voltar lá. Isso aqui, ó, o que a gente consegue perceber é o quê? Esse indivíduo. Cadê? Ah, tá aqui. Esse indivíduo, ele tá, né? Estático, só que ele está realizando movimento de agachamento, aonde a hora que ele realiza esse movimento de agachamento, a gente consegue ver aonde está os maiores pontos de pressão, e que ele tem maior ponto de pressão, principalmente durante o agachamento, em região de calcâneo e primeiro cabeça de metatarso, tá? Ué, não tá aparecendo? O que aconteceu aqui? Ah, não, vai entrar. Isso, e aí o que a gente tem também é que essa plataforma, ela nos dá a opção de gravar essas questões, né? Você consegue gravar esse indivíduo andando sobre essa plataforma, ou seja, é o que a gente chama de avaliação dinâmica, onde a gente consegue captar exatamente durante a pisada e as fases dessa pisada. Olha aqui os gráficos, esses gráficos são de fases de pisada, né, e dando a pressão, aonde está essa alteração. Certo? Então, assim, era isso o que eu tinha para trazer para vocês sobre
a baropodometria, que é uma questão no Brasil nova, mas no exterior já se usa há muito tempo. No entanto, hoje nós temos a melhor escola de biomecânica voltada para isso na faculdade de Portugal. Tá? Lá tem um centro de biomecânica, assim, fantástico, para quem quiser estudar biomecânica mais a fundo nessas questões, vale a pena tentar um intercâmbio com Portugal, tá? Vários brasileiros estão indo para lá, e se Deus quiser, eu também serei uma que irei para lá para trazer várias novidades para o Brasil, pensando cada vez mais no nosso paciente, que é o grande centro, né, de todo o nosso trabalho, de toda a nossa pesquisa, de toda a nossa vontade. Então, assim, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, aos que não são inscritos, porque a gente traz cada vez mais, né, esses conteúdos que eu acho que são extremamente importantes para o nosso viver fisioterápico, certo? Agradeço a todos a paciência, né? Desejo uma boa noite, um beijo no coração e até mais.